Evangelho de hoje é João 7, do 40 ao 53. Naquele tempo, ao ouvirem as palavras de Jesus, algumas pessoas da multidão diziam: "Este é verdadeiramente o profeta." Outros diziam: "Ele é o Messias." Mas alguns objetavam: "Porventura o Messias virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Messias será da descendência de Davi e virá de Belém, povoado de onde era Davi?" Assim, houve divisão no meio do povo por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos nele. Então, os guardas do templo voltaram para os sumos sacerdotes e os fariseus, e estes lhes perguntaram: "Por que não o trouxestes?" Os guardas responderam: "Ninguém jamais falou com esse homem." Então os fariseus disseram-lhes: "Também vós vos deixastes enganar? Por acaso alguns dos chefes ou dos fariseus acreditou nele? Mas essa gente que não conhece a lei é maldita." Nicodemos, porém, um dos fariseus, aquele que se tinha encontrado com Jesus anteriormente, disse: "Será que a nossa lei julga alguém antes de ouvir e saber o que ele fez?" Eles responderam: "Também tu és galileu porventura? Vai estudar e verás que da Galileia não surge profeta." E cada um voltou para sua casa. Examinando a realidade daquele tempo, percebemos que havia separação entre as pessoas em Israel, porque alguns reconheciam Jesus como Messias e outros o ignoravam pelo simples fato dele ser um nazareno. Os sábios, doutores da Escritura, que conheciam a lei, eram os mais questionadores, pois se apegavam à letra, mas não tinham sensibilidade para acolher os mistérios de que Jesus viera revelar. O povo mais simples, como os guardas, era considerado maldito, pois não tinha acesso à lei, porém tinha um coração aberto para reconhecer a palavra que Jesus dizia às multidões. Por isso, eram inquiridos pelos doutores. Assim, eles se manifestavam: "Ninguém jamais falou com este homem." O simples fato de terem tido uma experiência com Jesus abriu-lhes os olhos para acolherem-no como o enviado de Deus. Ainda hoje, nós percebemos que as opiniões são emitidas na mesma proporção. Muitos de nós, e às vezes até os que são muito instruídos nas Escrituras, não entendemos a verdadeira missão de Jesus na nossa vida e só o acolhemos quando nos é conveniente. Em algumas circunstâncias, nós o aceitamos e obedecemos às suas ordens, porque necessitamos dos milagres que ele pode realizar na nossa vida. Em outras ocasiões, portanto, não compreendemos quando a sua palavra nos manda fazer e agir contrariando o que a nossa natureza pensa. Assim, como os mestres da lei que conheciam as Escrituras, mas não aceitavam a Jesus, que veio tornar a lei uma regra de vida para a felicidade interior do homem, nós também agimos. Estudamos as leis, conhecemos a história, porém, se não tivermos uma experiência pessoal com Jesus, um encontro com a sua palavra que faz vida na nossa vida,
nós nunca iremos aceitá-lo como nosso Salvador, nosso caminho, nossa verdade, vida. Não podemos conhecer Jesus somente pelos bens que recebemos dele, mas sim pela profundidade da nossa experiência com a sua pessoa. Muitas vezes nos dividimos por causa de Jesus e nos apegamos às coisas que não têm importância, e por isso nos atrapalhamos e prejudicamos a vivência da regra da vida, que é o amor a Deus e ao próximo como a nós mesmos. As perguntas de hoje são: você já teve uma experiência com Jesus? O que mudou em relação à sua visão das pessoas e dos acontecimentos? Você sabe qual é o maior mandamento da lei de Deus? Você o tem praticado? Com esse evangelho, a Igreja nos convida a pedir a Jesus com mais insistência a virtude da humildade. É ela que nos abranda o orgulho, nos mitiga a soberba, nos amolece o coração, nos dá ouvidos para ouvir, com disponibilidade às repreensões do Pai, que incessantemente nos chama à conversão e nos mostra como somos miseráveis e necessitados de tão grande e bondoso Senhor. Virgem Maria, auxílio dos cristãos, decerto-nos há de ajudar nessa tarefa de nos mostrarmos sempre mais dóceis às moções do Espírito Santo e mais fiéis à conversão que todos os dias temos de viver. Que Deus te abençoe. Bom dia.